Resolução de exercícios de análise. Essa daqui é a questão 7 do caderno de atividades de vocês, tá? Sempre que eu vou resolver um problema de análise combinatória, primeiro eu tenho que registrar o que eu preciso para resolver esse meu problema. Não se eu preciso de permutação, arranjo ou combinação, não é isso. É o passo a passo do que eu preciso fazer para solucionar o meu problema. Uma senha será formada da seguinte maneira. Os 3 primeiros códigos serão algarismos distintos do sistema decimal de numeração. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é escolher 3 algarismos. Certo? Escolher 3 algarismos distintos. 1, 2, 3. Esses 3 algarismos vão ser os 3 primeiros dígitos da minha senha. Depois, os próximos 2 dígitos serão vogais do nosso alfabeto. Então, a próxima coisa que eu preciso fazer é escolher 2 vogais, que vão compor os 2 dígitos seguintes. E, por último, eu tenho que escolher 2 letras gregas do conjunto que foi dado. 2 letras gregas. Certo? Agora, observe o seguinte. Qual o número de algarismos que tem o nosso sistema de numeração? Bom, tem de 0 a 9, ele possui 10 algarismos. Então, de quantas formas diferentes eu posso escolher 3 algarismos? Se eu tenho 10 objetos e somente 3 posições, então significa que o número de objetos é maior que o número de posições. Portanto, eu vou utilizar ou arranjo ou combinação. Porque para ser permutação, teriam que ser iguais. Agora, como saber se é arranjo ou se é combinação? Eu vou fazer a seguinte pergunta. A ordem de escolha dos elementos é importante ou não? Se eu estou falando de senha, a senha 1, 2, 3 é diferente da senha 3, 2, 1. Então, a ordem de escolha é importante sim. Portanto, estamos falando em um arranjo. Arranjo de 10 elementos, dos quais eu quero 3. De forma semelhante, olha para as vogais. Eu tenho 5 vogais no nosso alfabeto. Eu quero somente 2. Então, o número de objetos, que é 5, é menor do que o número de posições, que é 2. Então, eu vou usar ou arranjo ou combinação. Como a ordem de escolha é importante, arranjo. Arranjo de 5, tomado 2 a 2. E aqui, eu tenho 4 elementos. Então, é um arranjo de 4 elementos, tomados 2 a 2. Certo? Aqui eu escolhi os algarismos, as vogais e as letras. A minha senha vai ser composta por 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser composta por 7 dígitos. Agora, o que eu faço com o resultado disso, disso e disso? Eu quero que tenha 3 algarismos e 2 vogais e 2 letras. O conectivo e multiplica. Então, eu vou multiplicar os 3. A de 10, 3, vezes A de 5, 2, vezes A de 4, 2. Multiplicar quem? Os resultados de cada um. Como eu falei nas aulas online para vocês, não preciso usar a fórmula do arranjo. Por quê? Para o primeiro algarismo eu tenho 10 opções de escolha, 9 para o segundo, 8 para o terceiro. Aqui, 5 opções para o primeiro, 4 para o segundo. 4 opções para o primeiro algarismo, 3 para o segundo. Multiplica, multiplica, multiplica e depois pega os resultados e também multiplica. Pronto. Resolveu este problema aqui. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 5 vezes 4 vezes 4 vezes 3. Multiplicando isso daqui, você tem a solução deste problema. Beleza? Vou pausar o vídeo para apagar e pegar a próxima questão. Bom, eu peguei para a gente discutir agora a questão 15.
O técnico da seleção brasileira de futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre os quais exatamente um deve ser goleiro. Sabe-se que na sua lista de possibilidades para essa convocação existem 15 nomes, dos quais 3 são goleiros. Qual é o número de maneiras possíveis de ele escolher os 4 jogadores? Observe, ele vai convocar 4 e um deve ser goleiro. Como ele tem 3 goleiros, então, dos 3 goleiros, precisa escolher um. Dos 15 nomes, como 3 são goleiros, então sobraram 12. Dos 12 jogadores, precisa escolher 3. Porque dos 4, um precisa ser goleiro. Então, 3 precisam ser jogadores. Agora, observa o seguinte. O número de objetos, que são 3 goleiros, é igual ao número de posições? Não. Eu tenho 3 goleiros e preciso só de 1. Idem aqui, eu tenho 12 jogadores e preciso só de 3. Portanto, como o número de objetos é diferente do número de posições, eu utilizo ou arranjo ou combinação. Qual que eu uso? Arranjo ou combinação agora? Vamos para uma segunda pergunta. A ordem de escolha do goleiro importa? A ordem de escolha dos jogadores importa? Se eu escolher José, Guto e Arnaldo, ou Arnaldo, Guto e José, importa a ordem de escolha? Não, né? Aqui ele só diz que tem que escolher os jogadores. Não importa a ordem. Se não importa a ordem, é combinação. Quantas opções de escolha eu tenho de goleiro? Só vou ter 3, né? Porque dos 3 eu preciso de uma. Então, eu tenho 3 formas diferentes de escolher um goleiro. E quantas formas de escolher um jogador? Uma combinação de 12 elementos tomados 3 a 3. E agora o que eu faço? Eu multiplico esses dois ou eu somo? Bom, eu preciso de um goleiro e 3 jogadores. Então, eu multiplico 3 vezes o resultado disso aqui. Aí eu obtenho o número de maneiras distintas de ele escolher 4 jogadores. Questão 36. Uma pessoa coloca em seu celular uma senha de 4 dígitos, todos diferentes, de modo que o primeiro e o quarto dígito sejam iguais e o segundo dígito seja o dobro do terceiro dígito. Sabendo que o segundo e o terceiro dígito são sempre diferentes do primeiro, então o número de possibilidades que essa pessoa tem de montar essa senha é: primeiro, o número de algarismos, que é o número de objetos, é igual ao número de dígitos da senha? Ou seja, o número de posições? Não. Então, eu não tenho uma permutação. Eu vou ter ou um arranjo ou uma combinação. Combinação, se eu observar a ordem importante dos dígitos em uma senha, sim. Então, não vai ser combinação, vai ser arranjo. Mas eu não consigo usar a fórmula do arranjo porque tem muitos critérios aqui no meio. Então, eu faço o quê? Princípio fundamental da contagem. Bom, eu sei que este daqui e este são iguais. Esses dígitos são iguais. E ainda, este dígito aqui é diferente do segundo e do terceiro dígito. Certo? É o que diz aqui no problema final, ó, que o primeiro dígito, ó, sabendo que o segundo e o terceiro dígito são sempre diferentes do primeiro. Então, esses dois são sempre diferentes do primeiro. Portanto, eu não começo com as opções de algarismos que eu tenho para colocar nessa posição. Eu começo com qual? Ó, o segundo dígito será o dobro do terceiro. Este dígito é o dobro desse. Mas vamos pensar o seguinte. Os dígitos que eu tenho no nosso sistema de numeração são 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10. 0 tem dobro? Tem, mas aqui diz que é diferente de zeros algarismo, então 0 já está fora. 1 tem dobro? Aqui nesse conjunto? Tem. O dobro de 1 é 2, então 1 tem dobro. O 2 tem dobro? Sim, é 4, então o 2 tem dobro. O 3 tem dobro? Tem, que é 6. Então o 3 tem dobro. O 4 tem, que é o 8. O 5? O 5 já não tem mais um dígito aqui, que é o dobro dele. Porque, ó, se eu colocar aqui 5, esse dígito teria que ser 10. Isso não faz sentido, porque é um dígito. Portanto, para a escolha do terceiro dígito, eu tenho 1, 2, 3, 4 opções. Então, 4 opções de escolha do terceiro dígito. Como o segundo dígito é simplesmente o dobro do terceiro, só me resta aqui uma única opção. Mas como assim, professor? Cara, se eu já escolhi o desse, esse daqui vai ser consequência, então eu só vou ter uma opção para ele. Certo? Continuando. Como ele fala que os dígitos, esses dois dígitos são diferentes desse primeiro, eu tinha um total de 9 dígitos. Como o primeiro tem que ser diferente desses dois, eu tenho que tirar 2 opções fora. Então, sobram só 7 opções de escolha para esse primeiro. E o último dígito tem que ser igual ao primeiro. Como ele tem que ser igual ao primeiro, eu tenho somente uma opção para ele. Tá, e aí? Qual o número de senhas? 7 vezes 1 vezes 4 vezes 1. 28 opções de senha. Beleza? Depois eu vou gravar mais algumas questões para vocês com a resolução. Depois irei gravar a resolução de outras questões para vocês. Valeu?